Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Este é o canal Amigos do Profeta. E como está o seu dia hoje? Como foi ontem? Como passou a noite? Tem gente que ainda está muito preocupada, está passando lutas, está enfrentando muitas dificuldades financeiras, muitos desafios. Mas eu quero te falar uma coisa. Continua confiando em Deus. Ele é a nossa esperança. Sem Ele, não tem esperança alguma. Nós temos de confiar nele. Ele é o socorro. Só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer. Só Ele pode tocar no coração de outra pessoa para ajudar. Só Ele pode curar. Só Ele pode tirar você da prisão. Só Ele pode retirar você do atoleiro. Só Ele pode fazer isso. Nós não confiamos em homens, nem em cavalos e carruagens. Só o Senhor pode fazer acontecer na minha e na tua vida. Por isso que é necessário colocar o seu coração em Cristo, o seu coração em Deus. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, isto que você sente no coração, essa palpitação, aleluia, esta agonia que você chama de ansiedade, só o Senhor pode arrancar com a mão poderosa. Só o Senhor pode trazer paz para a tua vida. Aleluia. Só o Senhor pode fazer você deitar e dormir em paz, sem precisar de Rivotril ou outro medicamento para que você possa dormir. Só o Senhor pode fazer isso. Essa enxaqueca que você está sentindo, só o Senhor pode arrancar. Sabe, muitas enfermidades são bagagens espirituais. Bagagens espirituais que carregamos por termos entrado em lugar que não deveria entrar, assistido coisas que não deveria assistir, a gente escuta coisas que não deveria escutar e de repente a gente adquire essas bagagens espirituais. Aleluia. Eu conheci um cidadão que ele tem câncer de próstata. E ele visitou um culto e o pastor chamou ele e orou por ele e aquele câncer desapareceu. Aleluia. Em vez daquele homem se libertar, aceitar Jesus no seu coração, viver para Cristo, ele saiu, fez os exames, viu que não tinha o câncer, começou a beber. Começou a fazer tudo aquilo que é mudando. Bebida, cigarro, mulher. E de repente, ele foi fazer novos exames, o câncer estava lá. O câncer tinha desaparecido e o câncer voltou. Aleluia. E Deus falou uma coisa para mim, que aquele câncer dele é uma bagagem espiritual, de um espírito que ele tinha como guia. Aleluia. E aquele espírito que ele que tem como guia, porque ele pertence a outra religião, tem aquele câncer como bagagem dele. Aleluia. E tantas pessoas que, quando abrem o coração para Cristo, as enfermidades desaparecem, porque são bagagens espirituais. E Deus falou uma coisa muito interessante para mim, que a bagagem espiritual daquele cidadão lá,
que tinham câncer de próstata, iria se materializar, iria ficar nele. Quando nós temos um espírito que não é Espírito Santo, que tem essas bagagens espirituais que são as enfermidades, se materializa. Aí você agora tem verdadeiramente aquilo. Ou você vai operar para se livrar daquele mal, ou você vai morrer daquilo. Aleluia. Aí quando você volta para Cristo com aquela bagagem que agora se materializou, já fica mais difícil. Porque quando a bagagem é espiritual, ela desaparece. Aleluia. Ela desaparece. Glória ao Senhor Jesus. Quando eu estava na Assembleia de Deus, eu sempre tive a visão aberta. Eu olho para a pessoa e eu vejo. Se a pessoa tiver um espírito maligno, eu vejo. E várias pessoas, eu olhava para as pessoas e eu sabia onde ela estava sentindo a dor, qual era o problema da pessoa, porque Deus me mostrava tudo. E teve uma vez que eu vi uma mulher, que eu olhei para uma mulher e eu vi aqui nela como se fosse um macaquinho, um mico, mordendo ela aqui. Eu disse, você sente dor aqui? Ela disse, sinto muita dor. Eu disse, posso expulsar isso aqui, que está em você? Pode. Mas eu disse a ela, olha, se firma com Deus, para que esse mal nunca mais retorne. Ela disse, tá bom. Na mesma hora que eu tirei, disse, está repreendido em nome do Senhor Jesus, arranquei com a mão, lancei fora, né? Fiz assim, em nome do Senhor Jesus, saia. E na mesma hora ela não sentiu dor nenhuma mais nenhuma. Ela disse, eu estou boazinha, porque essa dor faz muito tempo. Queridos, isso é mundo espiritual. O mundo espiritual nós temos de compreender. Aleluia. Compreender. E uma das coisas que já aconteceu na minha vida, que eu estava conversando com um irmão, e esse irmão não estava muito bem, eu era novo convertido, esse irmão não estava muito bem na fé, e ele foi falando, eu fui concordando, ele foi falando e eu fui concordando, e ele falou alguma coisa ruim, e eu concordei. Na mesma hora que eu concordei, eu senti que algo encostou em mim, me deu uma dor de cabeça, e eu ia caindo, né? Eu estava na calçada, eu ia caindo na pista. Eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu? O Senhor disse, você concordou com algo errado. Amados, o mundo espiritual é muito perigoso. Muito perigoso. Você não deve concordar com qualquer coisa, qualquer conversa. Não. Mesmo que seja um amigo. Falar, é verdade? E se for algo ruim, não aceite. Não, eu não quero saber dessa conversa. Fale logo, corte logo. Não, eu não quero saber disso não. Tá bom? Não me inclui nessas conversas. Pronto. Mas não deixe que uma conversa tola te abra brechas para o inimigo entrar na tua vida e te arrebentar. Queridos, eu ia pregar algo que não sei se Deus vai permitir que eu pregue ainda, porque não era que eu ia pregar, não era isso. Mas de repente o Espírito Santo está me levando a isso. E na verdade o nosso canal é mais ou menos isso, né? Eu estou fazendo pregações aqui no nosso canal, mas o canal Amigos do Profeta é um canal que veio para abrir os olhos das pessoas, para guiar as pessoas, guiar para o caminho certo, para o endereço certo, e não para a mentira. Queridos, não brinca com o mundo espiritual. Eu sempre estou falando, o mundo espiritual está muito violento. O mundo espiritual está muito violento, muito violento. E as pessoas brincam o tempo inteiro. Está ficando tudo muito normal.
Eu não estou aqui para falar de outras religiões, mas estou aqui para falar dos espíritos malignos. Não vou dar nome, porque na hora que você dá nome ao espírito, você está catucando uma religião. Então eu não vou dar nome, Deus colocou no meu coração para não fazer isso. Mas o que eu posso te falar é que o espírito que tem gíria, esse não é de Deus e pode te causar vários danos. Danos emocionais. Pode trazer bagagem de enfermidade e pode te trazer também vício das drogas, de bebida. Espíritos que dá gaitada. Espíritos que tem muito palavrão na boca. Não são espíritos de Deus. Nunca será espíritos de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo veio para nos libertar. Jesus não veio trazer enfermidade. Jesus não veio trazer, aleluia, vícios. Jesus não veio trazer palavrões para sua boca. Não, ele veio para tirar. Ele veio para te fazer um ser humano melhor. Ele veio para que você pudesse evoluir. Por isso que o apóstolo Paulo fala: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E ele também fala: não seja apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Sejam imitadores de Cristo. E quem foi a pessoa mais evoluída na face da terra? Jesus, Filho de Deus. Então, se você é imitador de Cristo, você vai evoluir e você vai conhecer Cristo. Você vai conhecer a verdade. Por isso, a palavra de Deus, no livro de João 14:6, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. A primeira coisa que você tem de fazer é aceitar Jesus. Você está no caminho certo. Agora, conhecer a verdade, porque Ele é a verdade. E quando você conhece a verdade, você alcança. Quando você conhece a verdade, você alcança a vida. Agora você tem vida eterna, você tem vida com abundância. Agora você tem uma vida de liberdade, sem cadeias e sem prisões. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade que é Cristo, Ele vai te libertar. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, precisamos conhecer Cristo. E para conhecer Cristo, precisamos entrar na sala do trono, com oração, com jejum, em verdade. Aleluia. Sinceridade. Deus ama sinceridade. Muita gente não alcança uma intimidade com Deus porque tenta enganar Deus. E ninguém consegue enganar Deus. Mas Deus não é humano. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração enganoso. Deus conhece aqui, olha, o que está se passando na mente do homem. Tem gente que diz: se Deus não fizer isso, eu também nunca mais vou para a igreja. Você não vai conseguir dobrar Deus nunca. Sabe, Deus é o Criador. Ele não é a criatura. Ele é o Criador. E se Ele é o Criador, Ele jamais vai se dobrar para você. Ele nunca vai dizer: tá bom, eu vou fazer isso. Não. Ele nunca vai fazer isso, porque Ele é Criador. E ninguém pode prender o Criador. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. O barro não pode dizer para quem está
mudando ele. O que é que você está fazendo? Eu quero assim, eu quero assado. Não. Ele, eu esqueci agora, né? O oleiro, né? Ele vai preparar como ele quer. Ele vai preparar o vaso do jeito que ele quer. Não é do jeito que o barro quer. Escuta, queridos, eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de pregação. Esse canal não é para esse tipo de gente, que não gosta de ser confrontado. Se você não gosta de ser confrontado, então esse canal não é para você. Quem não gosta da verdade, rejeita a Deus, porque Ele é verdade. E quando a gente ama a verdade, nós temos vida abundante. O Senhor nos abençoa. Teve um tempo da minha vida que eu estava brigando demais com a minha esposa. A gente estava sempre discutindo, né? O inimigo plantou uma pimenteira e a gente estava discutindo demais. E uma vizinha disse: eu posso orar pelo senhor? Eu disse: pode, irmã, pode entrar aqui. E ela fez uma oração bem levezinha, daquela que alisa, sabe? E eu disse: Deus não falou. De repente apareceu um pastor conhecido meu. E eu disse: pastor fulano, ora por mim. E ele fez logo um discurso: quem sou eu, Senhor, para orar pelo ungido do Senhor? E fez uma oração de bajulação. Sabe? Aquela oração que, ó Senhor, o teu ungido, ó Senhor. E eu disse: Deus não falou. De repente chegou uma mulher e ela disse assim: Deus mandou vir aqui. Eu disse: amém, irmã. E ela foi orar por mim. E ela falou bem forte: sacerdote, te conserta. Deus não está gostando nada disso. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. E ela falou com aquele medo, sabe por quê? Porque as pessoas reagem quando a verdade bate. As pessoas têm uma reação ruim. As pessoas não aceitam. As pessoas só faltam te agredir quando a verdade bate na porta. Mas eu me ajoelhei, baixei a cabeça. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. E eu disse: obrigado, Senhor. O Senhor falou. O Senhor ainda é comigo. Sabe, queridos, tem hora que precisamos de um puxão de orelha. A igreja precisa de se consertar. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. De vez em quando o Senhor me puxa a orelha. Filho, não vai por esse caminho. Filho, não assiste isso. Filho. Sabe quando ele me chama a atenção, eu disse: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero orar por você agora. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Senhor, revela a tua verdade em mim. Quebra toda mentira, todo engano, toda prisão. Eu quero conhecer-te e viver em verdadeira liberdade. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Pai Santo Deus, que este povo viva a verdade. Que todos os ouvintes deste canal vivam a verdade, que eles possam te conhecer melhor. Meu Deus, que eles possam fazer a tua vontade e não a vontade do coração enganoso. Meu Pai, que eles sejam adoradores do Senhor e não adoradores de homens. Que eles possam ser adoradores, Pai Santo Deus, de Cristo, de Deus, e não das coisas terrenas.
Que o Senhor possa realizar coisas grandiosas na vida dos teus filhos, principalmente na hora que eles te conhecerem em verdade. Pai Santo Deus, a tua palavra fala no livro de Jó, que Jó fala que conhecia o Senhor em ouvir falar, e muitos te conhecem só em ouvir falar. Te conhece pelas pregações, te conhece quando ler a palavra, Senhor Jesus, só em ouvir falar. Mas Jó diz, agora te conheço pessoalmente. Aleluia. Nós queremos te conhecer pessoalmente. Os teus filhos querem te conhecer melhor. Que os teus filhos querem receber, Senhor Jesus, Pai Santo Deus, a visitação do teu Espírito. Que o Senhor possa batizá-los com fogo. Que o Senhor possa colocar as palavras novas na boca dos teus filhos. Que o Senhor possa abrir a mentalidade, tirar as escamas dos olhos e dar a eles uma visão nova, visão de águia. Meu Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Santo Deus, faz acontecer o teu santo milagre, para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado. Faz acontecer o teu milagre na vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. E antes de encerrar, eu quero pedir a você que é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as novas notificações. Também quero pedir a todos que já são inscritos para compartilhar os nossos vídeos. Amém? Dá o seu like e dá a sua opinião. Se você gostou, diga amém, glória a Deus, eu recebo esta palavra. E se você não gostou, aperta no dislike. Amém? Que Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor. Mais uma vez, bom dia.